Olá, bem-vindos à Cozinha da Nick e a nossa receita de hoje é o queridinho, o mais amado, o incrível brigadeiro, o docinho mais famoso do Brasil. E essa receita, gente, é a receita mais perfeita, é a receita que não tem erro e que vocês com certeza vão amar fazer aí. Eu vou usar 4 ingredientes, tá? As quantidades estão todas na descrição do vídeo. Leite condensado, creme de leite, manteiga e chocolate em pó. Sim, eu uso manteiga e creme de leite, são 2 fontes de gordura. Isso vai deixar o nosso brigadeiro muito mais cremoso, né? Aquela mordida perfeita. Vou mostrar para vocês o ponto perfeito para vocês aí nunca mais errarem na hora de enrolar o brigadeiro. Então vamos lá, aqui fora do fogo, né, eu vou colocar todos os ingredientes aqui na panela. Lembrando que eu estou usando uma panela de fundo grosso, tá? Esses detalhes fazem diferença na hora que a gente vai cozinhar o nosso brigadeiro. Então coloquei aqui o leite condensado, o creme de leite, a manteiga e aqui eu tenho um chocolate em pó que já está peneirado, tá? É importante a gente peneirar, porque isso vai evitar que o nosso brigadeiro fique com aqueles gruminhos quando a gente cozinha. Não sei se vocês já perceberam ou se já aconteceu aí. Então a gente sempre peneira, tá? Chocolate em pó. Aí aqui, ó, vou mexer com cuidado, porque o chocolate em pó é muito fino, então ele faz uma sujeira. Então a gente mexe aqui com cuidado. Todos esses ingredientes ainda fora do fogo. E aí eu vou dar uma dica. A gente vai começar cozinhando esse brigadeiro em fogo médio para alto, tá? Depende aí da chama do seu fogão, da panela que você está usando, para não queimar esse brigadeiro. Mas por que cozinhar de fogo médio para alto? Porque quando a gente cozinha o açúcar, né, no caso aqui o açúcar do leite condensado, em fogo baixo, ele demora muito mais tempo, né, para cozinhar. E isso vai caramelizando na panela. E aí fica aquele brigadeiro puxa. Você já comeram aquele brigadeiro quando você morde, ele fica puxa-puxa? Então, isso é uma característica, né, de um brigadeiro que foi provavelmente, né, uma das características, né, foi feito em fogo baixo, tá? Aí vai muito de gosto de cada um. Eu, particularmente, não gosto de brigadeiro puxa, eu gosto daquele brigadeiro que a gente morde e ele vem cremoso na boca. Então aqui eu vou fazer esse brigadeiro e vou ensinar esse brigadeiro cremoso pra vocês, não é aquele brigadeiro puxa, tá? Por isso que a gente vai começar cozinhando esse brigadeiro em fogo médio para alto. E aí a gente vai cozinhar. Quando esse brigadeiro levantar fervura, a gente vai baixar esse fogo e aí eu vou mostrar para vocês como é o ponto, né? Quais as 3 dicas para vocês terem certeza que o brigadeiro está no ponto certo para enrolar. Já volto. Olha, gente, meu brigadeiro, tá vendo? Tá fervendo. Aí eu vou baixar o fogo e vou continuar cozinhando agora até ele chegar no ponto correto de brigadeiro de enrolar. E eu já volto para mostrar as 3 dicas aí para vocês. Ó, agora eu vou mostrar como a gente sabe que o brigadeiro tá no ponto de enrolar. Ó, o brigadeiro cai em blocos da espátula. A gente passa, ele divide o fundo da panela, tá vendo? E ele solta da lateral, ó. Esses são os 3 indícios de que o nosso brigadeiro está pronto. Nosso brigadeiro já está pronto. Lembrando, 3 passos do brigadeiro, ó. Brigadeiro em ponto de enrolar. Cai em blocos da espátula. A gente passa a espátula no meio e ele demora para juntar. E ele solta totalmente da lateral da panela, tá? Essas 3 dicas, gente, são infalíveis para o brigadeiro
de fato sair com aquela perfeição quando a gente enrolar. Agora, outra coisa importante é o tempo de descanso do nosso brigadeiro, né? Então a gente transfere nosso brigadeiro para um outro recipiente para ele esfriar completamente, tá? Então eu recomendo deixar pelo menos por volta assim de 4 horas fora da geladeira, ele esfriando em temperatura ambiente, e isso vai garantir que o nosso brigadeiro fique também no ponto correto, sem estar muito duro quando a gente põe direto na geladeira, ou sem também ficar quente, porque a gente não consegue ter certeza de que o ponto está correto quando ele está quente, e também queima a nossa mão, claro. Eu uso geralmente esses saquinhos, coloco totalmente em contato, tá? Pode usar o plástico filme, ó, prontinho. Agora a gente vai aguardar esse brigadeiro esfriar e aí eu volto pra gente enrolar e vocês perceberem como fica lindo o nosso brigadeiro. Tá? Ó, percebe que eu consigo soltar o plástico tranquilamente. E aí, gente, é o seguinte, eu gosto de usar luva, tá? E gosto de usar desmoldante para enrolar o meu brigadeiro. Como é que eu faço? Eu espirro um pouquinho de desmoldante aqui no prato que eu coloco sobre a balança. Isso evita que o meu brigadeiro grude, tá? Aí eu faço da seguinte forma. Ó, eu peso sempre 16 gramas de massa, tá? Vou pesando. E vou colocando aqui as bolinhas, tá? E aí é só a gente ir tarando a balança. Vou enrolar 5 aqui. Pronto. Ó. Eu enrolo, jogo no meu confeito. O bom do desmoldante é que ele não deixa, né, o gosto, por exemplo, de manteiga, e ele dá um brilho também no brigadeiro, que fica bem bonito. Algumas pessoas, depois de passar no granulado, gostam de passar na peneira. Eu não gosto, tá? Vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Ó, óbvio que se eu tiver usando uma quantidade maior, né, de brigadeiro, eu vou colocar o granulado dentro de um lugar bem maior, tá? E aí, depois que eu passar o granulado, eu enrolo e dou uma boleada. Sempre faço esse processo. Enrolo. Dou uma boleada. Eu prefiro fazer assim do que passar na peneira. E aí você vai fazendo a bolinha aí na sua mão, com todo cuidado. E eles ficam
perfeitinhos. Voltei bem de pertinho para mostrar a mordida perfeita desse brigadeiro.